Amar Deus, meu Deus Pai, agradeço mais a Deus, por seu ser Deus, quer dizer, por favor, Senhor, vai só abençoe essa palavra. Amém. Que cada voz que saia da minha boca seja as tuas e não as minhas. Amém. Cuida de todos nós que estamos aqui. Amém. Abençoe as famílias, abençoe Maria Cecília. Eu te agradeço por todas as pessoas que estão aqui presentes. Amém. Para escutar sobre a tua palavra. Amém. Pois se um dia alguém falou para elas estarem aqui, então eu te agradeço por terem pessoas que falam o teu amor neste mundo. Amém. Então eu serei uma delas que irei falar assim, mas que nenhuma palavra seja minha. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que é ser diferente? O que é ser diferente para você? Dá para a senhora o que é ser diferente? Para a senhora, o que é ser diferente? Eu vou ler um pequeno texto aqui para vocês que fala um pouco sobre quando é ser diferente é a melhor escolha. Não é bonito? Ser diferente é uma boa escolha? Então vamos descobrir. Segundo o dicionário, Michal Online é um nome, mas é inglês aí. Não sei dizer muito bem, mas continuando. Diferente é diferente que apresenta uma diferença qualquer, desregular, semelhante, distinto, que diverte variedades de nomes, que apenas misturam o que é ser diferente. Diferente não é uma coisa que você pode obter. Diferente não é um objeto. Diferente é algo que você pode ser, mas não usar. Sem antes. Eu vou lhes contar uma história. Na visão bíblica, na própria vida de Daniel, fica perspectiva que não basta ser diferente, é necessário ser aquilo que o Criador criou e deseja. Afinal, nos dias de hoje, ser diferente nem sempre é visto de forma positiva, de um ponto de vista social. Agora, uma pequena história. Aqueles que hoje são considerados diferentes acabam atraindo multidões que desejam se tornar iguais a ele. Esse desejo de semelhança vai muito além das roupas, hábitos ou modos de falar.
alguns casos, chegam ao ponto de pessoas se submeterem a cirurgias para alterar características físicas e se parecer com aquele diferente que admiram. Agora vamos descobrir um caso de uma pessoa. O argentino Elo Blanco é um exemplo disso. Inspirado por Michael Jackson, um cantor, ele passou por 11 procedimentos cirúrgicos, incluindo lipoaspirações, rinoplastia e alterações nas orelhas, gastando cerca de R$210 mil para tentar se parecer com o cantor. Agora, uma pergunta: o que seria esse diferente que ele teria? Porque vamos aos fatos. Ele não era humano? Ou ele era humano? Ele era humano. Ele não tinha cabelo ou tinha cabelo? Ele tinha cabelo, certo? Então, o que fazer de diferente? Porque se fosse a música, todos nós aqui era só louvar. Pronto. Ele não precisaria mais do que iria se parecer. Mas sabia que não é necessário se parecer com o outro, pois não precisamos de pessoas iguais, porque digamos que todas as pessoas do mundo só soubessem fazer uma só coisa. Por exemplo, só soubessem pular. Ia sair todo mundo pulando assim, sem falar com ninguém, né? Não daria certo esse mundo, né? Então, por isso que podemos sim ter semelhanças, mas não querer ser semelhante. Porque o único que nós devemos ser semelhantes é a Deus. Então, eu digo a vocês que nós somos constantemente pressionados a nos vestir de uma certa forma, como em alguns lugares decidem só ir de uma só forma, né? De uma determinada certa coisa. É muito, talvez isso vai contra os valores cristãos, pois existem pessoas que, para se enquadrar em lugares, acabam quebrando as leis cristãs por beber vinho alcoólico, comidas que não entram na regulação, como outras comidas. Mas agora vamos ver uma história parecida com essa. Já que eu já falei tanto, vamos ver uma história parecida? Convido a vocês a abrirem a Bíblia em Daniel 1:8. Mas nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Versículo 1, vamos ler até o versículo 8. Amém? Amém. Então vamos lá, vou ler o versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhes deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios
reino de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seus deuses. Agora nós vamos falar de alguns fatos antes da gente continuar. Nesses fatos nós vimos que Deus permitiu que Nabucodonosor conseguisse tomar Judá e levar alguns bens. Mas sabe quem morava em Judá? Um rapaz adolescente chamado Daniel. E de uma forma mais jovem ainda, ele foi levado, com sentimento. Mas, para não termos spoiler, vamos ler. O rei ordenou que apenas o chefe de seus oficiais trouxesse ao palácio alguns jovens israelitas da família real, de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento que tinha, entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir o palácio real. Ensine aos jovens a língua e a literatura da Babilônia. Então, nós vimos que jovens. Então, por Daniel seguir a Deus, já há tempos, pois em Judá era comum seguir a Deus. Então, Daniel provavelmente foi escolhido. E o que aconteceu? Ele escolheu e mandou que o chefe dos chefes escolhesse, como se fizesse uma seleção, e pegasse apenas os mais saudáveis, os mais sábios, certo? Então, o que será que teria mais na frente? Vamos ler até o versículo 8 de uma vez só. Então, vamos ler. Versículo 5. O rei determinou que recebessem as suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinhos. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar de Sazar, Beltazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Então, nós vemos lá nessa história que Daniel, já sentindo sua cultura, não queria se contaminar. Mas, como eu já havia falado, aqui no versículo 5 diz: uma porção diária de alimento e vinho. Esses alimentos que eram feitos, primeiro eles passavam por um preparo, que seria primeiro oferecer aos deuses deles, para depois dar para os outros, para que eles tivessem a bênção dos deuses. Era isso que eles acreditavam. Mas Daniel, ele já sabia disso, por isso ele não quis comer, pois tudo era primeiro oferecido aos deuses, e ele só tinha um Deus. Então, eu digo a vocês que
teve um teste. Como Daniel pediu e seus amigos, o que é que aconteceu? O chefe não acreditou neles, pois ele pensava que só ele sabia. Mas Deus estava com Daniel, então não tem como discutir. Então, a relação que Daniel provavelmente foi entre 15 e 17 anos. Ele estava em um ambiente pagão, cheio de tentações, e ele foi escolhido para entrar no palácio, com comidas de rei, com comidas que eram rei, banquetes. Mas Daniel resolveu não se contaminar. Essa decisão fez toda a diferença na vida desse escravo adolescente, já que era levado eram escravos. A decisão tomada por Daniel e seus amigos relevou firmemente o caráter e propósito em Babilônia, pois provavelmente eles sempre ouviam com frequência que iriam ficar fracos e até morrer. Daniel não se tornou diferente, ele apenas continuou sendo o que já era, e isso fez diferença nos demais. Ele e seus 3 companheiros deixou nobres exemplos do que os homens podem tornar-se, como unidos com o Deus da sabedoria e poder. A pressão social nos convida a contínuas mudanças. Mudanças essas que, na maioria das vezes, nos distanciam do ideal de Deus. Somos levados a pensar que não ser igual à maioria gera inclusão. Então, o que é que acontece? No caso de Daniel, ele decidiu ser diferente com seus 3 amigos. E hoje em dia, nos pressionam para mudarmos. Porque, às vezes, tem pessoas que não gostam de algumas coisas. Digamos que não sei quem não gosta. Aí falou. Aí você se deixa levar por aquilo, você vai acabar desistindo. E por que isso vai acontecer? Porque você vai se sentir excluído, uma exclusão, por ter sido excluído e diferente de todos. Mas a decisão de Daniel não se contaminar pode ter parecido simples, mas foi crucialmente importante. Elevou não apenas quem Daniel era, mas também aquele que pertencia. Porque as comidas que eram servidas ao rei não eram como, vamos colocar uma salada e oferecer a gente. Não, eram banquetes. Banquetes enormes. Então, imagine você para resistir teria que ver os outros comendo banquetes enormes, mas você saberia que aquilo estaria contaminado, pois era um lugar pagão e também tinha muitos desses que eram servidos aquelas comidas antes e ele decidiu não se contaminar. Mas, segundo a Ellen White, a simples simulação de haver comido o alimento ou bebido o vinho seria a negação de sua fé. Ou seja, proceder assim era infidelidade ao lado do paganismo e desonraria os princípios da lei de Deus. Isso está no livro de
Profetas e Reis. Profetas e Reis, página 481. E isso é um livro bem ilustrativo. Ele nos fala que a lei de Deus, digamos que Deus fala para eu não comer uma maçã. Eu não posso comer e nem beber não posso comer da maçã e nem beber da água. Mas eu posso comer o quê? Um alface e um fumo e um laranja dentro. Qual escolha você faria? O vinho e a maçã? Exato. Então vocês conseguiriam até, mas teriam que ver, pois a sua fé teria que ser como a de Daniel. Porque o segredo de Daniel é a resolução de fé, coragem e do Espírito Santo. Ele tinha uma identidade clara em Deus. Daniel sabia quem ele era, um servo de Deus Altíssimo, e não de um rei da terra. Nossa identidade está em constante construção e sua base foi e deve continuar sendo Deus. Amém. Ele escolheu certo mesmo se arriscar? É uma pergunta. Dizer não poderia custar a própria vida, pois o chefe poderia dizer que ele estava se negando a comer e que poderia morrer, ou que poderia estar falando uma blasfêmia contra o rei, e assim poderia ter sido pouco. Mas Daniel recusou as comidas. E tem outro personagem, José, quando estava na casa de Potifar, foi tentado, mas ele recusou a mulher de Potifar. O que ele tinha em comum? A decisão de honrar a Deus, mesmo consciente de que levou à prisão, mas tempos depois a posição de honra. Não de Daniel também o conduziu a honrar posições de honra. Daniel decidiu honrar a Deus e Deus o honrou. Amém. Agora, o resultado do teste. Daniel ficou mais saudável do que os outros, recebeu sabedoria e foi colocado em uma posição de honra. Agora, eu tenho 3 perguntas para vocês me responderem. Você tem coragem de ser diferente como Daniel em sua vida? Amém. Segunda pergunta. O que tem consumido que pode estar te contaminando? Essa é uma pergunta que é para você responder no seu pensamento, sozinho. Quais escolhas você precisa entregar para Deus? Essa é para a reflexão. Toda a revolução começa com uma decisão. Em minha vida, eu decido seguir a Deus e caminhar nos passos dele. Decido a cada provação continuar sendo fiel aos momentos difíceis. E a minha oração de hoje é pedir a Deus que, mesmo nos momentos difíceis, Ele me dê a fé de Daniel para poder passar e continuar seguindo a Ele.
Amém. Se você deseja se unir a mim e cantar um louvor comigo e orarmos, vamos. É para eu escolher? Eu vou escolher. Sim. Você quer para eu escolher? Já tem a música, certo? Sim. Eu tenho essa palavra aqui. Sim, eu sei não. Vou colocar fotos. Música forte. Passou na foto. Passou pra cá. Bota foto. Escreveu fotos. Fotos. Fotos pela mão. É só fazer uma oração. Eu coloquei o olho. É só fazer uma oração. Já que não vai dar pra eu tenho uma solução. Quando você chegar em casa, quando você fizer o seu culto familiar, ou antes de você, ou depois de você orar, coloque a música Fortes e Corajosas. E não se esqueça da sua oração. Então, oremos. Grande Deus, amado Pai, venho aqui, Senhor, te agradecendo por mais um dia, por este momento. Te peço, Senhor, me dá a fé de Daniel, a coragem de José e a força de Sansão. Senhor, me dá, Senhor, uma força para que eu faça como Jó, mesmo que eu fique como lepra, que eu perca tudo. Que o Senhor esteja comigo. Então, Senhor, me dá uma fé inabalável. E é isso que eu te peço nessa noite. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou só contar um pequeno testemunho. Quando era mais pequena, eu tinha medo de desenhar, pois tinha alguns colegas na minha escola que eles tiravam sarro dos outros. E eu tinha vergonha de mostrar, mesmo que ficasse bonito, mas eu tinha vergonha. Mas hoje, como eu não tenho mais vergonha e sei que Deus está comigo, esse daqui foi o que eu fiz hoje. Olha. Então, desejo uma boa noite para vocês e te encontro ali no